Tiradentes, com certeza um dos primeiros nomes que vem à cabeça quando a gente pensa na história do Brasil. Mas a história real por trás desse herói é bem mais complexa e até mais fascinante do que a gente costuma aprender. Vamos mergulhar nessa história para descobrir quem ele foi de verdade. Ah, essa imagem. Todo mundo conhece, né? Cabelo comprido, a barba cheia, aquele olhar de sacrifício. É a representação clássica do mártir da Inconfidência Mineira. Uma imagem, vamos combinar, que foi muito bem construída para inspirar paixão e patriotismo. A pergunta que fica é: será que o homem de carne e osso por trás desse quadro icônico era exatamente como o herói que a gente aprendeu a admirar? A resposta, como a gente vai ver agora, é bem mais surpreendente do que parece. Então, vamos lá. Antes de ser o Tiradentes, ele era Joaquim José da Silva Xavier, nascido em Minas Gerais lá em 1746. E olha, ele não era da elite não, pelo contrário. Era um homem comum, batalhando para achar seu lugar no Brasil colônia. E que batalha, hein? O Joaquim José foi de tudo um pouco. Tropeiro, sabe, levando mulas por aquelas estradas de terra, foi comerciante, tentou a sorte como minerador, entrou até para a carreira militar, mas ficou ali empacado como alferes, que era uma patente bem baixa. Ele era um cara de múltiplos ofícios, o que, na verdade, era bem comum para muita gente naquela época. E, claro, tinha a prática que deu a ele o apelido famoso. Ele aprendeu a tirar dentes com um parente. E numa época em que não existia dentista formado, ter essa habilidade era algo super valorizado. Ele era tão conhecido por isso que hoje, acredite, ele é oficialmente o patrono da odontologia no Brasil. Bom, e agora a gente chega no evento que mudou a vida dele para sempre. A Inconfidência Mineira, um movimento que estava borbulhando ali na capitania de Minas Gerais, que era riquíssima, mas ao mesmo tempo muito explorada por Portugal no final do século XVIII. Mas o que motivou essa conspiração toda? Basicamente, era sobre dinheiro e poder. A elite de Minas estava afundada em dívidas e morrendo de medo da derrama. A derrama era uma cobrança super violenta de impostos atrasados que a coroa portuguesa ameaçava fazer. Agora, mistura isso com as novas ideias de liberdade que vinham da Europa e dos Estados Unidos, mas o ressentimento pessoal de caras como Tiradentes, que estava frustradíssimo por nunca ser promovido, pronto, estava armado o cenário. E aqui tem um ponto que é crucial. O Tiradentes não era o grande líder, o cérebro por trás do movimento. Esse papel era da elite mesmo, os poetas, advogados, os coronéis que estavam planejando tudo nos bastidores. Ele era, na verdade, o propagandista, o homem da ação. Com seu carisma e uma ótima oratória, ele viajava por Minas espalhando as ideias da revolta, sabe? Conquistando apoiadores para a causa. Só que o plano, por mais ambicioso que fosse, nunca saiu do papel. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a conspiração foi por água abaixo, e da forma mais dramática possível, por uma traição que veio de dentro do próprio grupo. E o delator foi Joaquim Silvério dos Reis, um dos conspiradores. Ele estava endividado até o pescoço e basicamente trocou a lealdade aos companheiros pelo perdão das suas dívidas com Portugal. Foi uma denúncia que selou o destino de todo mundo ali. E foi aí que a justiça da colônia mostrou seu peso e seu lado. Os membros da elite, com suas conexões e status, conseguiram que suas penas de morte fossem trocadas pelo exílio. Já o Tiradentes, o de menor patente, sem influência nenhuma, ele virou o bode expiatório perfeito. Ele assumiu sozinho a responsabilidade pelo movimento e, por isso, recebeu a punição máxima. A coroa portuguesa queria deixar um recado bem claro. A execução do Tiradentes foi um verdadeiro espetáculo de crueldade, pensado para aterrorizar qualquer outra pessoa que ousasse pensar em se rebelar. Ele foi enforcado, decapitado, esquartejado e partes do corpo dele foram expostas publicamente. Tudo para que a lição nunca mais fosse esquecida. E a punição não acabou com a morte dele, não. A coroa tentou apagar a existência de Tiradentes. Os bens foram confiscados, a casa dele foi demolida e o terreno foi salgado. Um castigo simbólico para traidores, para garantir que nada mais crescesse ali. Por quase 100 anos, a figura de Tiradentes ficou meio esquecida, vista como a de um traidor. Mas aí, o regime político no Brasil mudou e a história dele foi completamente reescrita. Mas como é que isso aconteceu? É só olhar a linha do tempo. Em 1792, ele é executado como criminoso. Agora a gente dá um salto de quase um século, 1889. A monarquia cai,
A República proclamada, de repente, os novos líderes precisavam de um herói. Um herói que fosse contra a monarquia. E quem seria melhor do que um homem executado pela coroa? Tiradentes era perfeito. Não deu outra. A data da morte dele virou feriado nacional rapidinho. Agora, se prepara, porque talvez esse seja o detalhe mais maluco de todos. E quem confirma são os biógrafos dele. Não existe nenhum retrato de Tiradentes feito na época em que ele era vivo. Ninguém faz a menor ideia de como ele realmente era. A única pista que existe é um documento que diz que ele tinha cabelos brancos aos 40 anos. O resto todo, chute, pura imaginação. Isso nos leva de volta àquela imagem lá do começo. Lembra? Pois é, ela foi pintada quase 100 anos depois da morte dele. E essa semelhança com Jesus Cristo não é coincidência nenhuma. Foi uma escolha política totalmente deliberada para criar a imagem de um mártir que se sacrificou pela nação. O herói perfeito para um país que era e ainda é majoritariamente católico. No fim das contas, a história se resume a isso. A República, que tinha acabado de nascer, precisava desesperadamente de uma figura heróica para se contrapor ao império que ela tinha derrubado. E eles encontraram no Joaquim José da Silva Xavier, aquele homem comum que virou Tiradentes, o mártir perfeito para a causa deles. A história de Tiradentes é um exemplo incrível de como heróis podem ser construídos para atender a necessidades políticas de um tempo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? De que forma o jeito que a gente conta o passado e os símbolos que a gente escolhe continua a influenciar quem nós somos hoje.